estudos, como é que estão as preparações, EPs, APs antigas, o que vocês já fizeram aí? Tem mais gente entrando. Essa semana, repararam que a gente não tem nenhum EP, né? Só abrir a janela aqui. Um bafo quente. Vou abrir a janela rapidinho. Perceberam que não teve nenhum EP essa semana, né? Nem o EP de revisão teve. Nada. Mas eu tive contato com o nosso coordenador hoje ainda, né? Um pouco depois do almoço. E é o que ele já vem dizendo mesmo, mostrando assim, durante o semestre inteiro. Se preparar com os exercícios que ele passou, tá? Não só os exercícios, as avaliações também. No caso que eu digo avaliação para a gente, a D2 mais os EPs, né? Então, assim, procurar dar uma revisada em tudo. Os EPs que a gente tem feito, os exercícios do livro que a gente tem passado, são bem importantes para a prova. O que ele deixou a entender para a gente foi isso. Porque a gente está essa transferência, como é que eu vou dizer, né? Do Jones para o Rafael, né? E assim, a gente que já, no caso, eu já estou um tempo em métodos, desde 2015, né, como tutor, a gente viu essa diferença, né? Ele trouxe um pouco mais a matéria em si, o conteúdo, para o lado de administração. Tem a matemática, tem os conceitos, né? Mas, assim, o conteúdo em si, né, o assunto em si, é bem voltado mais para o lado de administração e tem ajudado bastante, né? Refletido nas notas, nas ADs, né? E a P1 também, a gente pôde ver que é bem sucinta, bem direta, né? No que a gente está estudando é o que vai ser cobrado na P. Não tem nenhum ressalto, não tem nada por fora, não tem nenhuma pegadinha, não é um concurso público, né? Então, assim, a mensagem que eu vi e que eu conversei com ele também, com os outros tutores, é dá para animar bastante em relação à prova. O que eu tenho visto de vocês, as perguntas que a gente tem trabalhado na tutoria, eu creio que vocês não vão ter tanta dificuldade, não. Mas aí agora eu deixo para vocês, o que vocês têm para mim. Uma coisa é eu ouvir, outra coisa é vocês falarem, né? E aí, o que vocês têm a dizer? Ninguém? Só tem silêncio? Ô, Clever, Oi? eu acho que esse semestre realmente está muito mais, não sei se eu posso dizer dinâmico, mas eu acho que está mais fácil de entender a matéria, a metodologia que está sendo usada. Eu acho que até mesmo as videotutorias que a gente está conseguindo ter com outros tutores de outros polos, porque tem várias tutorias, né? Então é interessante a gente ver cada método de ensino, cada tutor lecionando de uma forma diferente, aí a gente acaba entendendo um pouco mais do que antes, né? Antes era só mesmo a apostila e o EP e, se Deus quiser, entendeu? Agora tá bem bacana. Bom, que bom, porque é o que eu estava dizendo, conversando com um amigo, essa pandemia, né, esse isolamento, lógico, foi ruim para todo mundo, trouxe alguns problemas, mas a gente tem que aprender a tirar o lado bom também. O lado bom para vocês como alunos, né, é que vocês podem ver essa gama que vocês têm de pesquisa, né? Não ficar só naquela tutoria presencial, ou para quem não tem tutor presencial, só ali na plataforma tutor à distância. Você aprender a pesquisar, né? Com certeza vocês fizeram muitos contatos com outros alunos de outros polos também. Então, assim, isso ajuda a manter daqui para frente para as próximas disciplinas de vocês. Creio que todo mundo aqui vai passar em métodos 2. Acho que vai ser o semestre que vai fazer história de aprovação em métodos 2, né?
mas em relação à matéria. Eu tenho visto, né? Eu dei uma pesquisada e eu peguei todos os EPs logo depois que a gente fez a P1. Então, na semana seguinte à P1, para cá, né? Fiz um levantamento das questões que vieram em exercícios, nos EPs, e foi bem. E como foi cobrado na D2 também isso. Então, assim, eu acho que não tem muito mistério, né? Por isso que eu prefiro mais que vocês me digam agora, ó, Cléber, a gente está com mais dificuldade nisso aqui, né? A gente está com deficiência nesse cálculo, porque a matéria em si, até que a gente viu semana passada, eu pelo menos não vi em vocês alguma dificuldade. Eu vi só alguns toques que eu tive que dar ali, ó, aqui não é assim, a interpretação dessa questão você faz assim, a gente pode esquecer isso e fazer dessa forma, entendeu? Eu digo, deixo para vocês, o que vocês querem fazer, alguma questão de EP. Ó, o John está com dificuldade em derivada, né? John Vasconcelos. Mas em que parte de derivada, John, você está? Porque derivada é muito, né, aberto. Derivada simples, derivada, né, composta, regra da cadeia, derivada de Ln. Qual a sua derivada em si que está com dificuldade? Isso. E qual seria essa derivada? Qual seria essa dificuldade? Questão 6, letra C, DP15. Amanda, só um pouquinho, Amanda, vou dar uma olhada aqui. Só pegando aqui o exercício, tá, gente? Só um pouquinho. P15, questão 1. No caso, Amanda, é integral, que você está dizendo? Uhum. B da P15 também. Tá. Então, B, C, D. Enquanto isso, fica guardando você, tá, John? Enquanto você não manda, eu vou fazer a letra B, letra C, letra E, então, de CP15, né? A questão. Enquanto isso, você vai mandando aí, tá? B. Então, EP15, questão 6, vou começar pela letra B, vou na sequência, tá? Legal, eu fechei. 1 menos x a nona.
de 0 a 1. Então, aqui, uma integral definida, né? Ok, John, vou esperar você escrever. Beleza, começando pela B. Então, aqui na letra B, gente, nós temos uma integral definida. Mas como eu comentei semana passada, né, para quem estava, né, não sei se vocês estavam também, a integral definida, a gente começa calculando a indefinida. Tá? A gente começa resolvendo a integral indefinida. Então, é como se esses limites, que a gente chama aqui, esse 0, 1, são os limites de integração. É como se eles não existissem por enquanto. Então, a gente só vai repetindo eles. E calculamos a integral definida. Vou fazer aqui no canto. Ó. 1 menos x elevado a 9. Eu não botei dx aqui. Dx. Então, vocês podem ir para o rascunho ou façam na própria questão, tá? Como vocês preferirem. Eu vou fazer na própria questão para não embolar muito. Vamos fazer na prova. Então, como é que eu resolveria aqui? Tá? Eu venho fazendo normalmente. Primeiro, que tipo de integral a gente tem aqui? Uma integral com uma função polinomial, né? Em muitos casos, a gente tenta melhorar a nossa função, mas aqui a gente não tem muito o que fazer, não tem muito para onde correr. Você tem 1 menos x elevado a 9. Você não pode aplicar esse produto. 1 menos x vezes 1 menos x, 9 vezes, né? 9 produtos. Vai dar um número muito grande, a não ser que vocês sejam bons em triângulo de Pascal, número binomial. Você lembrarem o triângulo de Pascal, na linha 10, que na verdade tem a linha 0, né? Então essa aqui seria a linha 10, vai estar lá. Né? Mas eu, no caso aqui, prefiro diretamente, seria como? Primeiro, vocês não vão conseguir resolver por polinômio. Qual foi a segunda técnica de integração que a gente aprendeu logo depois das integrais básicas, que são os polinômios? Qual a segunda técnica de integração que a gente aprendeu aqui? Substituição. Substituição simples, né? Substituição simples, a gente tem que olhar para a nossa integral e ver o que é mais simples da gente calcular. A gente está vendo que o que está travando a gente resolver a nossa integral aqui é esse coeficiente, ó, é esse expoente 9 aqui. Tá? Mas se fosse 1 menos x, a gente conseguiria resolver. Como se fosse somente 1 menos x, a gente conseguiria resolver essa nossa integral, a gente vai chamar de u o que vocês acham mais simples. 1 menos x. Tá? A gente vai chamar de u. E, em sequência, a gente deriva esse u, porque a gente está trocando. Por que é substituição simples? A gente vai substituir a nossa incógnita, né, por uma nova incógnita. A gente vai chamar de x, vai passar a chamar de u, para ver se a gente consegue integrar. Fazendo essa substituição, ó, eu tenho x, depois eu tinha o dx, então eu vou achar o du. Então, du vai ser o derivado de u. Derivado de 1 menos x dá menos 1. Menos 1 dx. Tá? Aí, vocês vão notar que 1 menos x a gente tem aqui para substituir. Dx a gente também tem aqui. Só que eu tenho esse menos 1 aqui que não me serve. O que eu faço com esse menos 1? Eu simplesmente troco ele, jogo ele para o outro lado. O dx não pode ser negativo. Então, eu vou multiplicar essa minha linha por menos 1 e vai ficar menos du igual dx. Aí sim, apareceu o meu dx, apareceu o menos x. Eu faço a substituição. Tá? Por isso que é substituição simples. Professor, Oi? em vez ali, se fosse um 3dx, um exemplo, aí eu ia ficar
du sobre 3 igual a dx. Isso aí. Sempre passa para o outro lado com a sua operação contrária. Você está multiplicando, vai para lá dividindo. Muita gente acaba jogando menos 1 para baixo, porque menos 1 vezes dx. Não. Aqui eu tenho menos dx, se a gente reparar bem. Tá? Foi até bom você ter perguntado isso. Mas, menos 1 dx multiplica por menos 1, passa a ser dx positivo. Jogando, a substituição eu faço direto. Ó, eu vou ter. Aí, por enquanto, como eu vou substituir, eu não vou levar em consideração os limites de integração. Eu só vou substituir o u. Ó. No lugar de menos x, eu coloco u, elevado a 9. No lugar de dx, menos du. Lembrando que não pode ser menos. Ó, o que é menos du? É menos 1 que multiplica du. Joga menos 1 para fora. Tem uma multiplicação ali. Tá? Tem uma multiplicação ali. É o que vai acontecer agora. Na sequência, esse menos vai para fora. Menos integral de u elevado a 9 du. Sobrou essa integral para calcular. Integral de u a 9. Integral de u a 9, já posso substituir aqui, ó, menos, já posso substituir o valor. Já posso calcular. Integral de 1 a 9 é u elevado a 10 sobre 10. Tá? Essa aqui é a resposta da integral em u. Como a gente já deu um nome para u é 1 menos x, a gente volta, porque a nossa resposta tem que ser na nossa variável x. Tá? A pergunta foi na variável x, eu tenho que responder na variável x. Então, agora, eu vou finalizar jogando na variável x. Aí tem um porém. Aqui eu já calculei a integral. Eu não volto mais na integral. Mas como a minha integral é definida, a resposta volta entre colchetes. O que era u, ó, menos, vira 1 menos x. Elevado a 10 sobre 10. E limite de integração de 0 a 1. A partir daqui, acabou a integral. Quer dizer, a integral acabou aqui, eu só substituí o menos x no lugar. Quando eu resolvo uma integral definida, eu calculo a integral definida, eu resolvo a indefinida. Quando eu encontro a resposta da indefinida, eu coloco a resposta entre colchetes e considero os limites de integração. Porque a partir daqui, eu vou ter um resultado, que a gente chama de um resultado de uma área, na verdade. Mas para a gente é um resultado numérico. Vai servir como resultado numérico. Tá? Para a gente, no caso aqui da administração, vai ser o valor de alguma coisa. Tá? Então vamos ver aqui. Agora, ó, toda integral definida, depois de resolvida a integral, você tem que substituir a propriedade do B menos A, que é BA. A integral vai sempre A a B, que na verdade é um somatório, se a gente parar para pensar. Tá? Então, de A a B, eu vou aplicar o B menos A. B menos A, primeiro eu substituo o B, depois eu substituo o A. Então, substituindo o B, eu vou ter menos 1, menos 1 elevado a 10, deixa eu aumentar aqui no parênteses, sobre 10. Menos, que é da forma, ó, menos B, B menos A. Menos, eu tenho esse menos aqui que já é de dentro. Ó. Então, vou botar um parênteses. Menos 1, agora o A. Menos 0 elevado a 10. Sobre 10. Fechei aqui, fechei parênteses de fora. Tá? Faço o cálculo. 1 menos 1, 0. 0 elevado a 10, 0. Dividido por 10, 0. Primeiro deu 0. Menos 1 menos 0, 1. 1 elevado a 10. Perdão. 1 menos 0, 1. 1 elevado a 10, 1. Com menos
menos 1. Esse menos aqui não está elevado. Então tem que ter cuidado com os sinais. Então aqui vai dar 1 elevado a 10, 1, com menos de fora, menos 1, sobre 10. Então, ó, menos 1 décimo. Aí, lógico, né? 0 menos 1, eu tenho 1 décimo. Então, resposta, 1 décimo. Clever. Esse 1/10 é elevado a 10, né? Não, só 1. Ó, repara, ó, na resolução da minha integral, quem está elevado a 9 ou a 10 é só o numerador, não é todo mundo. Tá, beleza. Olha só, eu fiquei com uma dúvida nisso, porque na última aula a gente fez essa questão e a gente não fez pela substituição, tanto é que deu menos 1 sobre 10 elevado a 10. Lembra que a gente pegou e botou, já colocou direto 1 menos x elevado a 10 sobre 10 e depois fez a definida. A gente não foi por esse método da substituição. Ah, tá. Achei que foi até que você comentou que tinha como fazer direto, né? Aí deu, só que aí não deu esse mesmo resultado. Não deu 1 décimo. Não, porque ele deu menos 1 sobre 10 elevado a 10. Não, não pode, pô. Porque o dez de baixo não pode estar elevado a 10, não. Então, eu devo ter feito correndo, eu devo ter feito errado, tá? Até porque eu lembro que a gente chegou a comentar, eu falei, gente, dá para fazer direto, dá. Mas lembra que eu também falei? Procurem utilizar o método da substituição. Ok. Pode ser um caso, tá? Como eu devo ter feito por esse outro método que você está falando, né? Que eu não, sinceramente, eu não lembro de ter feito direto. Quem está elevado, e quando a gente aplica a integral, independente do U ou não, ele elevado sobre ele. O de baixo nunca está elevado, independente de qual método for usado. Tá? Não é um parênteses, é só o de cima elevado e o que foi somado vai para baixo. Ok, beleza, valeu. Para gente eliminar isso. E outra coisa importante também, quando a integral é definida, o resultado tem que ser positivo, tá? Impreterivelmente tem que ser positivo. Porque toda integral definida, a gente está calculando uma área. Né? E a área não pode ser negativa. Né? Medidas não podem ser negativas. Não foi, Camille? Camille está com dúvida. Qual era a dúvida, Camille? Você pediu para fazer essa, letra B? Qual era a sua dúvida em relação a essa questão? Camille, quem mais pediu a letra B também? Tem mais gente? A Amanda pediu a letra C. Só, né? Letra C e letra B. E a Gisele é a letra D de dado. Não, Camille não, perdão. Kemily. Como assim, José? José Costa. Definindo o material para enviar as dúvidas. Não entendi. Como assim dúvidas enviadas antecipadamente? Para qual finalidade? Beleza, Camille, Kemily. Amanda, realmente eu devo ter feito correndo semana passada, como o Ana disse, né? Não sei por que mesmo. Tá? E o José Costa, eu não entendi a sua pergunta, José. Você disse sobre
O tempo que se perde definindo o material não poderiam ser enviadas as dúvidas antecipadamente. O professor escolheria o caminhamento. Não entendi essa pergunta. O que você quis dizer? Tá? Mas em relação ao material definido, né? Quem escolhe, quem define o material é o coordenador, não somos nós, tá? Então, assim como é sequência em qualquer disciplina do C10. Tá? Professor, Oi? eu acho que ele quis dizer, Hum. mas eu acho, para enviar as dúvidas antes para o seu e-mail, né? Ah, E entendeu? Aí já começar já com as dúvidas, ó, 10 questões com dúvidas, entendeu? Acho que é é, isso na, que eu quis dizer. na verdade, isso aí é para vídeo tutoria. Tá? Se for isso, né, que eu já quis dizer, aqui é uma tutoria presencial, só que em vídeo. É diferente da videotutoria. A videotutoria ela é montada como você está dizendo mesmo. O cara vai mandar a dúvida, o tutor vai fazer o exercício, vai fazer o vídeo sobre aquela dúvida, ou as dúvidas, né, ou mais. Aqui com a gente é o tete a tete. A gente tem nossas 2 horas para tirar as dúvidas reais, na hora. Até porque o CEDERJ ele foi, com esse isolamento, a disciplina de métodos pegou todos os tutores e dividiu em grupos de trabalho. Eu sou do grupo de trabalho que dá aula ao vivo. Tá? Embora a minha aula vai estar postada lá no YouTube, né? Amanhã. Então eu vou postar, vou colocar aula no YouTube. Mas o meu grupo de trabalho é o grupo que pega e tira a dúvida ao vivo, durante essas 2 horas. Para vídeo tutoria, tem outro grupo que vai montar as dúvidas dos alunos. Tem fórum e chat, se eu não me engano, também. Tá? Espero que seja essa dúvida, tá, Juliana? Se não for nada, mas aí, se for realmente isso que ele entendeu, isso assim, não tem como eu ficar... porque eu não sou só tutor de método, eu tenho outras disciplinas. Então, não tem como ficar durante a semana montando material para tirar dúvida, entendeu? O meu método como eu sou tutor presencial é na hora, como é na nossa tutoria presencial, como era presencialmente. Eu estou lá na sala à disposição, o aluno vai perguntar e eu vou responder. Né? Não tem como montar para fazer uma vídeo. Né? Quem sabe para o futuro. Isso aí é mais para quem para os tutores à distância, na verdade. Mas a gente está, no meu grupo de trabalho é tete a tete. Perguntou, respondi. Ok? Enquanto o José não fala, eu estou esperando, vamos resolver a letra C para não perder tempo. Vamos para a letra C. Posso apagar aqui, gente? Ver se ninguém falou nada. Não, vou apagar. Valeu. Estou achando o pessoal de Angra muito quieto, hein? O pessoal do Paulo Angra mesmo até agora, ninguém fala nada. Acho que está todo mundo com 10 já, todo mundo já passou. Professor, Oi? depois dessas 6 aí, emenda na 7, um cálculo de área. Não, ó, eu posso adiantar, tá? Área, aquela área que pede para a gente esboçar o gráfico, né? Não é isso? Isso, Esboça o gráfico para definir a área através das integrais? isso. Olha, eu vou dar um conselho bem sério. Eu não vejo essa questão caindo na prova, tá? Em meio aos EP. Tudo bem que está nesse EP aí, mas é um EP do semestre anterior. Né? O que eu posso levar, eu estou sempre, né, o que eu falei, em contato com o coordenador, no nosso grupo, que a gente tem grupo nosso só de tutores, com o coordenador também, é a preocupação da integral dentro daquela questão que a gente fez, na questão 2 que a gente fez semana passada, naquele estilo ali. Então já Entendeu? faz a 2, 3, 4. Isso. A minha ideia seria essa. A gente fez a 2, a gente fazia a 3 ou a 4. Fechou. Entendeu? Essa 7 aí, eu não posso dizer porque eu não sou eu que fiz a prova, não sei como é que está a prova. Mas assim, eu não vejo esse estilo de questão. Assim, baseado no que foi a nossa PX1, a PX2 eu acho que não vai ser o mesmo método. Eu acho que tem que focar mais
nesse assunto de administração de vocês, né? Lucro, custo. Então, uma integral que envolva custo ou lucro, ou uma receita líquida, como foi a número 2, tá? Então, eu vou guardar sempre de fazer, tá? Essas CED são rapidinhas também de fazer. Vou fazer para a gente poder pegar e ainda tem a dúvida do John também. Esqueci não, John. Letra C. Integral, x ao quadrado, x mais 1. É um outro integral definido. X mais 1 sobre raiz de x. Que vai de 1 a 4. Essa aqui também, gente. Deixa eu ver qual foi a dúvida. Então, show, John, mandou derivada, beleza, na sequência que vai fazer ela. Então, na verdade, quem perguntou se critério para definir se ela existe ou não. Até existe, mas é o que eu falei. Como são questões do semestre passado, do coordenador Jones, eu creio que a gente teria que aprender um pouco mais da teoria da integral para aprender se ela deve ou não ser calculada, se ela existe ou não. Para a gente aqui é pegar a integral e fazer. Tá? Vou adiantar logo. Tem integral lá? Resolve. Tá com muito cara de um material de outro curso, né? Como a gente tem aqui no CDR mesmo, cálculo 2, a gente tem outras universidades presenciais, tem esse conceito, essa teoria de integral antes de calcular. A gente aqui não. Tem integral, viu? Tem integral, calcula. A gente não vai ter que provar se existe ou não. Apareceu integral, calcula. Como foi anunciado tirado de uma outra exercício que ele adaptou para o nosso EP daqui, ele esqueceu de apagar isso, tá? Então, todas as integrais que aparecerem vão ser utilizadas, tá? E deixa eu só ver quem pediu ali para si, que não estou lembrando lá para trás. É ruim de mexer no chat aqui, fica tudo para trás. Questão sem ver. Tá lá para cima. Tá. Amanda, né, Amanda? Você quer a letra C. Ok. Isso, calcule a integral. É isso aí, John. No final, vou colocar o canal para vocês aqui. Então, aqui, é o que eu falei. As integrais, elas assustam. Deixa eu tirar isso aqui, quase que eu caí agora. As integrais, elas assustam. Meu Deus, tem uma raiz no meu denominador, o que eu vou fazer? Mas antes de tudo, né, eu tenho no numerador, eu tenho soma, e no denominador, eu tenho somente, né, uma função sozinha, mesmo que ela seja uma função radical, não tem problema. Tá? Primeira coisa que tem que pensar, como eu tenho soma, eu posso abrir em 3 frações. Já que eu tenho um elemento só no meu denominador, eu tenho 3, eu posso abrir em 3 frações. É a primeira coisa a se fazer antes de resolver a integral. Então, ó, eu posso abrir em 3 integrais. A nossas propriedades de integral, tem que lembrar disso. Ó. Primeiro, ó, x ao quadrado sobre raiz de x dx mais integral de 1 a 4. X sobre raiz de x dx mais integral de 1 a 4. Vou botar 4 embaixo. 1 sobre raiz de x. Então, a primeira coisa é fazer isso aqui. Você já tinha enxergado isso? Beleza. Primeira coisa, ó, integral, eu tenho soma ou subtração na minha integral, eu posso abrir em várias integrais. Isso é propriedade de integral, tá?
se eu tenho soma ou subtração, você pode quebrar em várias integrais. Basta repeti-la. De 1 a 4, de 1 a 4, de 1 a 4. Por quê? Basta calcular cada integral agora. Na verdade, é parecido com a derivada. Se eu tivesse uma derivada, né? 4x a quinta. Clever. Oi? É x ao quadrado menos x, tá? Entendi. É x ao quadrado menos x mais 1. Ah, é menos x? É, tá no EP15. Deixa eu dar uma olhada. Tinha visto mais. É menos. Não tem problema não. Valeu. Mas o cálculo é o mesmo. A disposição é a mesma. Valeu. Então aqui é menos. Tá? Então aqui tem que atentar para isso, tá, gente? Está dizendo a integral. A integral é igual a derivada. Se eu tenho a derivada de uma soma, a gente não deriva aqui e depois deriva ali também. A integral é a mesma coisa. Só que você tem que aplicar a integral para cada um. A integral tem que resolver de cabeça. Tem gente que consegue. Aqui a gente não vai ser o caso, tá? Professor, Agora, diga. esse raiz de x não ficaria x elevado a meio, a menos meio? Eu subo ele para Menos meio não, meio. meio. Pode botar ele em cima com x elevado a menos meio? Pode. Pode sim. Eu poderia fazer isso nessa primeira, antes de desenvolver? Aqui não, porque aqui você tem uma soma e uma subtração, né? Ah, entendi. Não, Tem que beleza. primeiro quebrar em vários, tá vendo? Ele vai fazer. Aqui a gente vai ver, na verdade, antes de resolver cada integral, a gente vai ter uma técnica de potência, de potenciação. A gente vai ter uma divisão de bases iguais. Ó. Como você já adiantou, x, raiz de x é x elevado a meio. Quando vocês forem fazer isso, né, vai acontecer isso aqui. De 1 a 4, aí vocês vão ter x ao quadrado sobre x a meio. Aí vai virar propriedade de potência. X sobre x elevado a meio, mais 1 sobre x elevado a meio. Faltou dx aqui. Quando isso acontecer, propriedade de potência. Ainda não estou calculando as integrais. Então, ó, de 1 a 4, x, bases iguais. Repete a base, subtrai o expoente. 2 menos meio. Né? 2 menos meio vai dar 3 meios. Menos. Ó, 1. Então, repete a base. 1 menos meio vai dar meio. Mais. Aqui é direto. Ó, 1 sobre x elevado a meio. Inverte a base e troca o sinal. Então, x elevado a menos meio. Então, ainda não calculei integral. Eu só usei regra de potência. Então, nós usamos aqui, ó, racionalização. Na verdade, nem racionei. Eu só transformei o que era um radical em expoente fracionário. Quando aconteceu isso, regra de potência. Né? Quociente ou divisão de bases iguais. Repete-se a base e subtrai os expoentes. E aqui, regra de potência negativa. Se eu tenho 1 no meu numerador e a minha cola está embaixo, eu troco a base. Então, eu inverto a minha base e troco o sinal do meu expoente. Então, de integral a gente não fez nada ainda. Vindo para cá, já posso resolver cada integral. Integral de x elevado a 3 meios. Soma 1, joga para baixo. Então, e como é integral definida, já vou colocar a resposta entre colchetes. Repete a base. X. 3 meios, soma 1, joga para baixo. Mais 1 vai dar 5 meios. Joga 5 meios para baixo. E
fecha 1 a 4. Menos, de novo, resposta entre colchetes. Repete a base, soma 1, meio mais 1, 3 meios. Joga para baixo. De 1 a 4, mais menos meio, soma 1, vai dar meio. Joga para baixo. Porque daqui para frente, só substituir. Paro aqui ou vou até o final? Vocês que falam, vocês que mandam. Daqui para frente com vocês. Oi? Esses 5 meios não tinha que jogar para fora da integral? 5 Posso meios? jogar depois. Meio. Não. E esses 5 meios, ele não está mais na integral. Esses 5 meios aqui já é resposta. Ó. A integral de x elevado a 3 meios resulta isso aqui. Aqui não tem mais integral, acabou. A integral está aqui. Ó. Daqui para cá já não tem mais integral. Eu resolvi a integral, resultou isso aqui. Por isso entre colchetes. Aqui não tem mais integral, aqui é só limite de integração. Aqui já é a parte definida. Entendeu? Mas se quiser, antes de calcular a definida, posso jogar isso aqui para fora. Não é que eu vou jogar para fora. Eu vou usar a regra de fração. Fração de fração. Aí vai ficar assim. Ó. Repete. Vou passar o passo. Repete de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Deixa eu fazer até o final. Vou fazer assim, amor. Fica tranquilo. Isso. É isso aí. Toda integral, João, toda integral que você tem um polinômio, tá? Do método, o método de integral básica, é adicionar um ao expoente e o resultado também vai para baixo como denominador. Então, somei 1, deu 5 meios. Ele vai para o expoente na resposta e vai para baixo como denominador também. Sempre assim, na parte polinomial, tá, João? E mantém a minha base. Se for x, é x. Se for outra letra, outra letra. Como a gente fez antes, era o u. U elevado a 9 era u elevado a 10 sobre 10. Tá? Então, aqui, ó, aplicando a regra de fração, eu vou ter. Eu posso colocar antes 5 meios para fora. Aí vai ficar só o x no meu... Se quiser, não é obrigatório não, tá, gente? Se quiser resolver isso aqui com 5 meios embaixo, dá no mesmo. Mas, realmente, aqui fica um pouco mais simples. De 1 a 4. Aí fica só o x. X não, x elevado a 5 meios, perdão. Então, vou ter x elevado... Já posso até substituir, né, gente? X elevado a 5 meios, o que é isso? É raiz quadrada de x elevado a 5. Vai ficar mais fácil de substituir depois, ó. De 1 a 4, menos, ó, 3 meios. Eu botei 5 meios aqui, botei errado, hein? Ninguém falou nada. 2 quintos. Se eu inverto, vem como 2 quintos. 3 meios, se eu jogar para fora, vem como 2 terços. E multiplica, mesma coisa, ó, x elevado a 3 meios. Então vai ser raiz quadrada de x elevado ao cubo. De 1 a 4. E aqui também, ó, meio vai para fora. Mais 2, raiz quadrada de x de 1 a 4. Quase que não coube no quadro, preciso de um quadro maior. E aí? Fala, Amanda. Preciso fazer mais? Vamos até o final. Vou precisar apagar a parte de cima, né, gente? Não entendi a última parte. O que seria a última parte, John? Você quer dizer? Essa aqui? O que eu fiz aqui, John, ó, regra de fração. Eu tenho... Melhor, posso apagar a parte de cima aqui primeiro? Quem já copiou, quem vai copiar?
Quando eu for continuar lá, eu explico isso aí para você. Tá, vou apagar então. Tá dando ali em cima? O que eu fiz aqui foi isso, João. Digamos que eu tinha uma fração. 3 sobre 2 sétimos. O que eu fiz foi isso. Regra de fração. Fração de uma fração. É o que a gente tem aqui. Eu repito a de cima, eu repito o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. Eu fiz isso aqui. Ó. Inverti o denominador, virou 2 quintos. Multiplicado pelo numerador, aí já transformei x elevado a 5 meios em raiz. Já transformei em raiz logo. Por quê? Eu vou ter que substituir 4 e 1 aqui para calcular a raiz. Então eu já botei direto. Senão ia ficar 4 elevado a 5 meios. Aí na próxima sequência, transforma 5 meios em raiz. Já botei logo de uma vez. Não tem esse problema. Show? Beleza. Então vamos continuar. Continuando. Então, eu vou ter aqui igualdade. Ó, agora vamos para a parte dos limites de integração. Substituindo. Então, eu vou ter raiz quadrada de 4 elevado a 5 menos, agora, raiz quadrada de 1 elevado a 5. Substitui primeiro. Menos 2 terços, que multiplica. Raiz quadrada de 4 ao cubo menos raiz quadrada de 1 ao cubo. Mais 2 que multiplica raiz quadrada de 4 menos raiz de 1. Substituir com aquela regrinha do B menos A. Show. Tem minha careca aqui para não ver. Continuando. 2 quintos. Aí aqui, né, gente, regra de radiciação. Raiz quadrada de 4 elevado a 5. Tem várias formas de fazer essa questão, tá? O que é 4 elevado a 5? Né? 4 vezes 4. Então ficaria isso aqui, ó. Raiz quadrada de 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Vocês podem fazer de várias formas, tá? O importante é que vai dar 2, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a quinta vai resultar 32. Menos 1 elevado a quinta a 1, raiz de 1, 1. Ok? Aqui eu não preciso explicar que você já sabe. Vou deixar para vocês. A mesma coisa para as outras, ó. Menos 2 terços, raiz quadrada de 4. 4, 4, 4. 2, 2, 2. 2 elevado ao cubo, 8. Menos 1. Mais 2, que multiplica 2, menos 1. 2 quintos vezes 31. Né? 31 não tem como, eu posso até procurar simplificar, mas não dá. 2 vezes 31 vai dar 62 quintos. Menos, aqui vai dar 7, também não tem como simplificar. Menos 14 terços. Mais 2. Ainda vi, né? Passo por NMC, 5 de 3 dá 15. Eu vou ter 386 menos dá 5, 20, vai dar 5 vezes 4, 20, vai dar 60. 70, perdão. 70. E aqui vai dar 30. Por IMC deu isso aqui.
186 menos 70 mais 30. Sobre 15. Então, tenho 116 mais 30. 146 sobre 15. 1 mais 4, 5 e 6, 11. Só dá, aqui embaixo dá por 3 e por 5. Aqui não dá nem por 3 nem por 5. Então, 146 sobre 15 avos é a resposta. Oi, dona Amanda. Tranquilo? Deu para entender? Alguém não entendeu? Beleza. Essa é o que eu falei. Também não posso, a gente não pode falar da EP esse semestre. Ele pegou algumas questões dessa época do Jones, então ele saltava muitas coisas, mas não vou mentir não, vai continuar assim para os próximos semestres aí. Até porque isso compete ao aluno. Isso não é saltar etapas. Isso, na verdade, é organizar o tempo, né? Até porque vocês já estão acostumados com AP. Na AP, tirando essa nossa PX, que é uma bênção de Deus para vocês. Vocês têm 2 horas e meia para fazer AP. Se for fazer, lógico, eu procuro mostrar o passo a passo. Eu estou aqui para mostrar cada detalhe. Eu mesmo não faria assim. Eu pularia várias etapas. Eu sei que vocês têm dúvidas em algumas etapas, por isso que eu faço. Mas vocês têm que se preparar para fazer a prova presencial. E em 2 horas e meia, se for fazer todas as etapas assim, não dá. Então aqui tem muitas técnicas, né, muitas propriedades que não são de métodos determinísticos 2, muito menos de métodos determinísticos 1. É de ensino médio, ensino fundamental, nem médio, eu vou pegar um pouco mais pesado, é de ensino fundamental, regra de 9º ano, de 8ª série, né? De sexto ano, de 5ª série. Então, assim, não tem nem como cobrar. Isso, na verdade, tem que vir de vocês. Lógico, a gente está aqui para ajudar. Como vocês têm dúvida, a gente vai para dentro, tá? Então, também, a gente acaba, na verdade, abordando mais coisas que não são da matéria de integral. As dúvidas aparecem em relação a propriedade de fração, propriedade de potência, transformar raiz em potência, que não são coisas da matéria. Então, assim, não espere isso em EP. Explicação sobre o que aconteceu. Ele vai simplesmente colocar o resultado. Ou ele vai explicar o quê? Por que a integral vira aquele colchete? Isso aqui é da matéria. Isso aqui tem que ser explicado. Agora, técnicas, né, de ensino médio fundamental, esquece. Vocês estão em dos 2. Tá? Nem no 1 isso aqui é tão explicado. Tá? Mas, lógico, eu vou poder ajudar o máximo que eu puder aqui. Tá? X elevado a 5? Como assim? Qual o termo? Como assim 2 termos elevado a 5, John? Antepenúltimo de baixo. Isso aqui? Substituir. Daqui, a gente veio para cá. Isso, 2/5. Na verdade, eu não substituí, como eu falei. Isso aqui era uma fração de uma fração. A gente tinha x elevado a 5/2 sobre 2/5. O que eu fiz aqui não foi substituir.
eu apliquei regra de fração de fração. Quem está em cima? X elevado a 5,5. Aí vira vezes. Quem está embaixo, perdão, aqui era 5,5 também. Quem estava embaixo, se for fração, inverte de baixo. Então, 5,5 vira 2 quintos. Aí eu transformei isso aqui em raiz, botei 2 quintos na frente, transformei isso aqui em raiz. Tá? Passo a passo foi esse. Então não foi substituir, não. Eu apliquei regra de fração, divisão entre frações, ou fração de fração. Repete de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Tá? Show. Bom, posso apagar? Vamos para a próxima letra D para a gente continuar a nossa sequência, tá? Estou apagando. Letra D. Por que a gente não é? Tá. Letra D. Raiz cúbica de x. X menos 1. Também definida. De 1 a 8. Oxe, Maria. Bom, letra D. Letra D, gente, a mesma pegada, tá? Ó. Pô, não consigo, vocês não vão conseguir fazer de cara. Ah, vou fazer por substituição. Também não. Até conseguiria por substituição? Não, não conseguiria. Mas, ó, toda vez que aparece uma raiz na integral, a gente não tem integral de raiz. Então, transforma em expoente fracionário. O que vai acontecer? X elevado a 1/3 multiplica x menos 1. Aí daqui, ó, eu tenho a multiplicação. Eu vou fazer uma distributiva. Integral de 1 a 8. X ao cubo vezes x, ó. Repite. Soma de expoente, regra de potência. 1/3 mais 1, 4/3. Menos x ao cubo vezes 1. Ou x elevado a 1/3 vezes 1. X elevado a 1/3. Dx. Por quê? Vira integral de uma subtração. Subtração, já que eu tenho subtração, eu posso abrir em duas integrais. Ó, integral de 1 a 8, x elevado a 4/3 dx. Menos integral de 1 a 8, x elevado a 1/3. Aí fica igual que a gente fez agora há pouco. Por quê? Só calcular direto. Ó. Resultado entre colchetes. 4/3 mais 1. Eu vou ter x elevado a 7/3 sobre 7/3. E 1 a 8. Menos, ó, 1/3 mais 1. X elevado a 4/3 sobre 4/3. Já calculei as integrais. Daqui para frente, só substituir ou, igual a gente fez antes, regra de fração. Ó. Eu posso jogar, inverte de baixo e joga para frente. Vai sobrar, ó, raiz cúbica. Raiz cúbica de x elevado a 7. De 1 a 8, menos 4/3, vem para cá, 3/4. E multiplica raiz cúbica de x elevado a 4. De 1 a 8.
Vindo para cá. 3 sétimos, vou aplicar. Raiz cúbica de 8 elevado a 7, menos raiz cúbica de 1 elevado a 7, menos 3 quartos, raiz cúbica de 8 elevado a 4, menos raiz cúbica de 1 elevado a 4. Se estiver rápido, fala, gente. Estou fazendo. 3 sétimos. Raiz cúbica de 8. A gente já sabe que só uma raiz cúbica de 8 dá 2. Mas eu tenho 7 raízes cúbicas de 8. Então, eu tenho 2 elevado a 7. Tá? Raiz cúbica. Eu teria raiz cúbica de 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 1, 2, 3, 4, 6, 7. Cada um sai da raiz aqui, porque raiz cúbica de 8 dá 2. Então, dá 2 elevado a 7. Menos raiz, qualquer coisa de 1 vai dar 1. Menos 3 quartos. Aqui a mesma coisa. 2 elevado a 4. Menos 1. Essa técnicazinha aqui. Daqui para cá, o que? Daqui para cá? Daqui para cá, eu estou substituindo. Ó, aqui são os meus limites de integração. É a regra do B menos A. Essa regra aqui. B, primeiro você substitui B. Menos, aí você substitui o A. Foi isso que eu fiz. Tá? A regra do B menos A. Ô, professor, Oi? desculpa, eu tô com uma dificuldade que não é nem de métodos 2, é métodos 1. Ali no 8 a quarta, na raiz cúbica de 8 a quarta, eu não poderia fazer 8 elevado ao cubo vezes 8. Cortar 3 por 3, aí ficaria 8 vezes 2. Daria a mesma coisa? A mesma coisa. Ali na 8 a sétima, a mesma coisa. Daria para eu fazer. Mesma coisa. Entendi. Eu falei, tem várias formas de fazer. O importante é o resultado final. Achei que eu estava viajando aqui. Não. Jamais. Beleza, obrigado. Valeu. Esse John falou. Beleza, então vamos finalizar. Ó, 2 elevado a 7, 2 elevado a 15 dá 32, a sexta 64, 128. Então, eu vou ter 3 sétimos que multiplica 128 menos 1, 127. Menos 3 quartos. 2 elevado a 4 dá 16, menos 1, 15. Então, não dá para simplificar, então multiplico. Né? Dá 21, 6 e 1, 7, 371 sobre 7, menos 45 sobre 4. Aí daqui é MMC. 28 por 7, 4. 4. Deixa eu aumentar aqui para ficar pequeno. Eu vou ter 4, 28 vão 2, 14. Menos. Por 4 vai dar 7, sobe 7. 35 vão 3, 28 e 3, 31. Sobre 28. Então, finalizando aqui. Eu vou ter 14 vai dar 9. Aí ficou 7 menos 1, 6.
4 menos 1, 1.169 sobre 28. 28 só dá por 2 e por 7. Aqui, não dá nem, aqui já não dá por 2. Deixa eu ver se dá por 7. Olha, dá por 7 aqui. Ainda não acabou. Aqui dá para simplificar por 7. Em cima e embaixo. Vai dar 4 em cima. Simplificando por 7. Quase que não deu, hein? Dá 1. Faltam 4. 7 vezes 6, 42. Para 46, faltam 4. 167 quartos. Então dá 167 quartos. Positivo, porque é uma área. Então, a letra B, C e D completa, certo, gente? 1.209. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa também. Costumo errar de vez em quando, tá, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não fiz cabeça também as contas, né? Menos 5. Isabela. 3 centímetros. Tá. Isso. Tá, obrigado. É isso mesmo. 381 aqui. Valeu. Acontece, hein, gente. Lógico, eu estou fazendo rápido, né? Vai acontecer isso mesmo. Beleza. Muda, né? Aqui vai dar 4. Vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32, 1, 3. 4 vezes 3, 12. 3, 15. 1.524. Isso, aí vai dar certinho mesmo. 14, 9. 14 menos 5 vai dar 9. Virou 11. Não. 1 menos 1, 0. É isso mesmo. E 1.209 sobre 28. Então, aqui só dá por 2 e por 7. Aqui dá por 7. 7 vezes 1. Vai faltar 5, 50. Olha. 49. Não, não dá. Então é isso mesmo. Show. Obrigado, gente. Foi, então, gente, independente daqui. Aqui eu sei que vai depender só de vocês. Eu quero saber da integral. Foi técnica de integração. Aqui não teve técnica. Na verdade, aqui foi só ensino fundamental de novo. Ó. Raiz, transformei em potência. Vi que era uma distributiva. Ó. Fiz a distributiva, virou uma integral simples. Então, esperem também integrais simples. Tá? Não creio que seja uma integral complexa de resolver na prova de vocês. Tá? Integral com LN, integral com EX, acho meio difícil. Mas estejam acostumados às técnicas básicas de integral também. Tá? Vamos para a próxima, então. John
Eu tinha pedido antes. Cadê? Deixa eu voltar um pouco aqui, John. Encontre a derivada de xt. Tá, beleza. Posso apagar ali, gente? Show. Vou tirar do John, então, aqui da derivada. Isso aqui é rápida também. Então, eu envio a função xt menos 3t t sobre raiz t. Essa aqui, né, John? Derive. Beleza, não tem problema não. Vai sem parênteses. No problem, é só para separar, entendi. Então era isso aqui. Show. Porque daqui é a mesma coisa que eu expliquei na integral. Tipo, não tem necessidade de derivar direto. Melhora a sua função antes de derivar. Antes de derivar, eu vou melhorar essa função aqui. Ó, o que vai acontecer com ela? Ó? Raiz de t. Então, ó, t menos 3t que multiplica t elevado a meio sobre t elevado a meio. Melhorando mais ainda. Eu posso fazer ele mesmo. Ó, não, não vai caber não. xt, regra de potência, ó. T menos 3t. Repete a base, soma os expoentes. Elevado a 3 meios. Sobre t elevado a meio. Não estou derivando ainda. Continuando. xt. Ó, eu tenho um elemento só no numerador e tenho uma subtração. Posso separar em duas. T sobre t elevado a meio menos 3t elevado a 3 meios sobre t elevado a meio. Isso antes de derivar, hein? O que vai acontecer? O que vai sobrar? X, T. Regra de potência. Ó. Aqui eu tenho divisão de mesma base. T repete a base e subtrai 1 menos meio, meio, menos 3 de novo. Ó. Repete a base, T. 3 meios menos meio, 1. Né? Vai dar 2 meios, que é 1. Vai dar isso aqui. A nossa função saiu disso aqui para isso aqui. Eu vou derivar isso aqui. Então, derivar essa é a mesma coisa que derivar. E é o que aconteceu na AD, que muita gente errou na AD. Não sei se foi o seu caso.
antes de calcular derivadas integrais, no caso não é integral, estou falando uma derivada. Antes de calcular a derivada, porque aqui seria a regra a gente usaria a regra do quociente, a regra da divisão. Tenta melhorar, resolve, ó, raiz, com t, aqui você tinha t que multiplica a raiz, e o radicando era t. Podia transformar. Olha, eu saí dessa regra da divisão para uma regra de um polinômio normal. Eu vou derivar pela regra do polinômio, pela regra básica. Joga para frente e diminui um. Acabou a minha questão. Sim, e detalhe, eu não resolvi a integral ainda. Agora que eu vou integrar. Isso aqui é como se fosse um rascunho, não. Isso aqui você tem que, se você for fazer isso aqui na prova, tem que mostrar que isso aqui é equivalente a isso. Já que são equivalentes, vou derivar ela. Vou escrever, né, daqui para cá como ela se transformou. Transformou isso aqui. E vou derivar. Derivando meio t diminui 1, menos meio. Menos 3, derivado, menos 3. Menos 3t, derivado menos 3t, menos 3. E esse calcula a derivada. Agora estou derivando. Eu melhorei para derivar. Derivando, ó. O que é t elevado a menos meio? Ó, é meio que multiplica 1 sobre t elevado a meio. Menos 3, que deu na outra derivada. Arrumando, deixando na forma de raiz, ó, que é a multiplicação. Então, eu vou ter 1 sobre 2 raiz de t menos 3. Fim de questão. 1 sobre 2 raiz de t menos 3. Ah, precisa racionalizar, jogar a raiz para cima? Não é necessário. Não é obrigado. O importante é você calcular a derivada. Então, derivei 1, 2, 3, 4 linhas. Não estou falando que se vocês derivarem pela regra da divisão está errado, não. Só vai dar mais trabalho. Derivada da de cima, multiplica pela de baixo, menos. Repete a de cima, multiplica pelo derivado da de baixo. Todo mundo sobre a de baixo ao quadrado. A resposta, com certeza vai ser isso aqui. Vai dar a mesma resposta. Professor, Oi? você consegue, ou se der tempo, já ver o ponto máximo, mínimo e lá a concavidade através da segunda derivada? Consigo? Vou pegar aqui pra gente. Então foi, John? Beleza, né? Você não pode parar em resolução da derivada. Na primeira linha, aqui, não, pô, aqui você vai deixar... Não estou dizendo que aqui está errado, não. Aqui também está certo. Se parar aqui também acerta, mas a gente tem que concluir, né? Expoente. Porque, ó, como é o enunciado não está em forma de raiz, então, para ficar um pouco mais... deixar um pouco mais bonito, né? Trabalhar um pouco a estética, se eu comecei em raiz, eu termino em raiz. Mas estou falando que aqui você já teria concluído a questão. Aqui estaria certo o derivado. Tudo bem que está na primeira passada, não tem problema. Aqui já está certo. Agora eu só organizei. Ó, expoente negativo, joguei para baixo e transformei expoente fracionário em raiz. Só fiz isso. A resposta aqui, essa são a mesma resposta. Tá? Aí é bom também. Beleza. Então vamos lá. Vamos fazer uma de massa de mínimo. Mas dessa derivada mesmo, professor. Ah, dessa aqui não, pô. Essa aqui não tem como. Essa aqui é radical. Ó. Não vai cair isso aqui. Tá? Geralmente, máximo e mínimo para vocês vão ser sempre polinômios. Vai ter um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. Não tem como estudar o sinal de uma raiz radical.
entendeu? No radical. E não vai cair, pode ficar tranquilo. Assim, não vai ter como estudar o sinal de raiz quadrada. O que vai cair é polinômio em cima, polinômio embaixo. Você acha que precisa? É bom fazer, né? Não, que eu achei que a sua dúvida era estudar o sinal disso aqui. Não, então não é disso, é de qualquer jeito. Ah, não. Faz uma aí, que aí já fica legal. Já foi Beleza. integral, já foi derivado ponto máximo mínimo e concavidade. Não, tranquilo. Vou pegar da aula então que a gente já fez. Um pouquinho, tá, gente? Ó, vamos para passar um ônibus aqui. Vamos para a aula 12, tá? Então, se vocês tiverem aí, aula 12, exercício 12.2, questão 2. Vou apagar aqui. Deixa eu ver se eu posso apagar. Show. Por nada, José. Então, 12.2. Só um adendo, tá? Só para dar uma explicação em relação a nossas integrais. A gente vai trabalhar com derivada agora. Na parte nossa de integral aplicada dentro da administração. Lembra quando eu falei? Quando for derivada, que eu falar marginal, eu quero só o derivado? Eu quero o custo marginal, eu quero a derivada da função custo. Eu quero o lucro marginal, derivada da função lucro. Eu quero receita marginal, sei lá, derivada da receita. Marginal, o que quer dizer? Implica em derivar. Lucro, custo, receita. Máximo ou mínimo. Derivo, estudo o sinal, né, para saber aonde tem, para encontrar os pontos. Então, derivei, igualei a zero para achar os pontos. Né? Aqueles pontos vai acontecer no seu entorno, mais ou menos, né? Sinais positivos e negativos. Em torno, vocês conseguem saber se é de máximo ou de mínimo. E para as integrais, procurem sempre a palavra total. Então, eu quero... já teve até uma questão, né? Eu quero a receita... Por exemplo, a receita líquida total. Receita líquida total. No período de 5 anos. Receita líquida total. Ó, total, já vai para integral. Por quê? É o somatório. Integral é a mesma coisa que somatório. Tá? Então, receita líquida total no período de 5 anos, integral de 0 a 5, sempre de baixo para cima. Se é 5 anos, vai de onde começou? De 0 anos. De 0 a 5, receita líquida. É a receita menos o custo. Tá? Então, marginal para derivada. Marginal é derivar. Máximo e mínimo na derivada é achar máximo e mínimo que a gente vai fazer agora. E integral é quando tiver total, vai te dar o período, então vai ser uma integral definida no tempo que ele te deu, partindo do zero, de 0 a 5. E se for receita líquida, o que é uma receita líquida? É tudo que você fez de receita menos o custo.
que na verdade não passa a ser um lucro ou prejuízo, depende, né, de quanto era a sua receita e seu custo. Se o custo for maior que a receita, prejuízo. Se a receita for maior que o custo, lucro. Beleza? Só para explicar rapidinho por alto, onde vocês vão aplicar. Porque o que compete a gente é aprender a fazer os cálculos. Não, eu creio que vocês não vão ter dificuldade. Então, vamos lá, exercício 12.2, da aula 12. Exercício 2. Vamos aprender agora a ferramenta de máximo e mínimo. Ó, determine os intervalos de números reais nos quais as funções são crescente e decrescente e os possíveis pontos de máximo e mínimo. Então ele quer saber, ó, crescente, aonde elas são crescente e decrescente, e os pontos de máximo e mínimo. E quando ele fala crescente, decrescente, máximo e mínimo, ele quer dizer local. Dificilmente vai ter o máximo e mínimo global, tá? Vai ser sempre local. Aí passa na letra A. Determine aonde a função é crescente e decrescente, o seu máximo e o seu mínimo na letra A. Aí ele deu a função x menos 4 sobre x ao quadrado mais 9. Então aqui eu já explico as duas. Depois eu posso passar por alto sobre as concavidades também. Vamos lá. A segunda derivada, Gisele, concavidade da parábola. Não me lembro quando você... Então, Gisele, a segunda derivada, ela é para concavidade, mas não da parábola. É para concavidade da função. A sua função não vai ser uma parábola. A sua função vai ser uma coisa assim. Vai ter uma parte que é assim, outra parte que é assim. Entendeu? Então, vai ser tudo isso aqui. Aí, em certos pontos, você vai ver que a concavidade muda. Né? Ó, nesse ponto aqui, por exemplo, né, a concavidade para de ser para cima e passa a ser para baixo. E nesse ponto aqui, ó, então, em certos pontos, a concavidade muda. Ó, para de ser para cima, passa a ser para baixo. Para de ser para baixo, passa a ser para cima. Esses pontos são quem? São os pontos que você estuda da segunda derivada. Aqueles pontos que resultam da segunda derivada te mostram como é o desenho da sua função f de x. Então, quando você estuda a segunda derivada desta função, o estudo de sinais dessa te leva aos pontos da f. Vai estar lá o gráfico da f, bonitinho. Então, como se desenha o gráfico da f, você sabe pela segunda derivada dela em que pontos, né, em que pontos ela vai ter troca de concavidade. Para isso que serve o estudo da segunda derivada. Beleza, se der tempo, João, a gente vê, tá? Não sei se vai dar não. Vamos lá. Vamos tentar fazer aqui. Então, aqui, vamos lá. Primeiro, quando eu falar de crescente e decrescente, máximo e mínimo local, tudo isso está incluso no estudo da primeira derivada. Tá? Levem sempre para esse lado. Crescente e decrescente, máximo e mínimo local, primeira derivada. Tudo vai partir do estudo de sinais da primeira derivada, das suas funções da primeira derivada. Então, ó, primeira coisa a fazer, se ele deu uma função, é derivar a função. Derivando a função, regra, aqui não tem que fazer, porque embaixo tem uma soma, então tem que fazer regra da divisão. Derivada da de cima, que multiplica de baixo, menos a de cima, que multiplica a derivada da de baixo, todos sobre a de baixo, ao quadrado.
Agora aqui eu vou dar um salto, hein? Derivada daqui dá 1 vezes isso, x ao quadrado mais 9. Menos x menos 4. Derivada de x ao quadrado mais 9. 2x. Todo mundo sobre x quadrado mais 9 ao quadrado. Vou usar esse cantinho aqui mesmo. Vou usar só esse cantinho para resolver. Derivada. Para poder usar aqui para fazer o estudo. Aqui eu vou ter menos 2x ao quadrado mais x ao quadrado. Eu vou ter menos x ao quadrado. Mais 9. Mais 9 continua sendo mais 9. Eu vou ter mais 8x aqui na multiplicação distributiva, mais 8x, e eu vou ter mais 9. Então, menos x ao quadrado mais 8x mais 9 sobre x ao quadrado mais 9 ao quadrado. Essa aqui é a minha primeira derivada, e a partir dela que a gente vai encontrar os intervalos onde ela é crescente e decrescente e os pontos de máximo do local. Como? A primeira derivada é um quociente, né? Então, os sinais da derivada me levam a saber aonde f, não esqueçam, não é derivada, é a função f. Aonde a função f é crescente ou decrescente. Deixa eu arrumar aqui depois. A primeira derivada responde a f. Tá? Então, ó, primeiro de tudo, olhem bem, deixa eu passar a moto, o meu denominador. A minha função que está no denominador está elevada a expoente par. Eu não preciso estudar o sinal, porque eu já sei que o comportamento dos sinais dessa função é sempre positiva, porque está elevado a expoente par. Todo mundo está elevado a expoente par, não preciso calcular. Então, quem manda no estudo de sinais da primeira derivada é somente o numerador. Então, se eu estudar o sinal de menos x ao quadrado mais 8x mais 9, é a mesma coisa que está estudando o sinal de f, da derivada de f. Tá? Então, se eu estudar o sinal só dela, eu já estou estudando o sinal da derivada, porque o meu denominador não necessita de estudo, ele é sempre positivo, não troca o sinal de ninguém. Vamos lá. Aí vocês vão para a Bhaskara. X ao quadrado, né? Eu posso botar ali, ó, menos em evidência, eu tenho x ao quadrado, menos 8x menos 9. Por sobreproduto, não esquece que tem menos aqui fora. Né? Por sobreproduto, eu sei que dois números multiplicados dão menos 9 e somados dão mais 8, é 9 e menos 1. Então, eu tenho x menos 9 que multiplica x mais 1. Tá? Continua sendo 9 e menos 1. Beleza, gente? Então, ó, eu tenho menos 1 e 9 como raízes da minha parábola. Para saber o estudo de sinal ali, só falta saber como a minha parábola se comporta. Como meu A é negativo, minha parábola tem a concavidade para baixo e corta exatamente nas duas raízes. Pronto. Quando a minha parábola é assim, o estudo de sinais é quem está para cima é positivo, quem está para baixo do eixo é negativo. Pronto. Ali já está respondido, gente. A partir dali eu já tenho crescente e decrescente e eu já tenho os dois pontos de máximo e de mínimo. Ou só de máximo, ou só de mínimo, ou nenhum. Vamos ver. Primeiro, ó, crescente, que é a mesma coisa
que a primeira derivada ser positiva. Aonde a minha função é crescente? Aonde for positivo, nos intervalos de -1 a 9. Aonde a minha função é decrescente, que é a mesma coisa que a primeira derivada é menos. De menos infinito a -1, união 9 a mais infinito. Crescente e decrescente, respondido. Então, fiquei ali. Agora, máximo e mínimo. São os pontos que já estão lá. Os pontos que já estão lá são os candidatos a máximo e mínimo. Vamos vê-los. -1. Então, vocês vão ver que tem várias formas de fazer. Vocês olham os sinais. Pela esquerda é menos, pela direita é mais. Pela esquerda cai, pela direita sobe. Então, é uma curva assim, pelo ponto. Ó. Pela esquerda é uma curva que cai, pela direita é uma curva que sobe. Na minha curva, o ponto não está lá embaixo, então esse aqui é o mínimo local. Mínimo local, x igual a -1. Agora, o 9, ó, ponto 9, são só os pontos. Pela direita é uma curva que sobe. Pela esquerda é uma curva que cai. Olha onde está o ponto. Lá em cima, máximo local. Máximo local, x igual a 9. E fim de papo. Perguntas, hora da pergunta. Oi, gente? Professor, Oi? qual que é a relação daquele gráfico vermelho com a relação do gráfico preto que você desenhou ali? Relação nenhuma. Tá? Ah, tá. O gráfico preto é o estudo de sinal. Esse vermelho eu fiz aqui só para vocês enxergarem o que é ponto máximo e o que é ponto mínimo. Vocês também podem responder pelos sinais. Mas quem são os pontos? São os pontos que vocês encontraram no estudo, ó, -1 e 9. Eles são candidatos a ponto de mínimo e máximo local. Você pode fazer de duas formas, ou com esse desenho que eu fiz para explicar, ou você pode pelo sinal. O ponto, se pela esquerda for menos e pela direita for mais, é mínimo. O ponto, se pela esquerda for mais e pela direita for menos, é máximo. Qualquer outra coisa diferente não é nada. Por exemplo, se desse menos e menos, né? Pela direita desse menos, pela esquerda desse menos, não é ponto nem de máximo nem de mínimo. Não tem. Ele não seria ponto de máximo nem de mínimo. Se fosse mais por um lado, mais pelo outro, também não seria máximo nem mínimo. Então só vai ser máximo e mínimo quando for sinais trocados e atente. Para a esquerda menos, para a direita mais, ó, vai estar lá embaixo. Pela esquerda mais e menos, vai estar lá em cima. Por isso, esse desenho em vermelho é para ajudar a entender. Não é obrigatório fazer, não. Pode ir só pelos sinais também. Beleza? Entendi. Aí o gráfico da função, no caso, seria esse preto, então. Não, da função não. Aquele gráfico ali é para estudar os sinais. Não é o gráfico da função f, não. Esse aqui é o gráfico dessa parábola. Essa parábola Tá. é a parábola do estudo de sinais, ó, que deu aqui. Tá? Se a função fosse essa daí, aí seria da função, isso? Não. Se a função fosse isso, sim, mas a função não é. A função é isso aqui. Tá. Seria Verdade. Não tem desenho de gráfico pra gente. Foi uma coisa que foi retirada, graças a Deus. Vocês não vão ter que esboçar gráfico mais de função, né? Mas seria que se fosse desenhar, ele desenha o gráfico dessa função aqui.
Mas Ah, sim. não vamos entrar nesse detalhe porque não vai cair, então tá ótimo. Professor, Tá bom? Então foquem só nisso. A resposta da crescente e decrescente máximo mínimo local é a primeira derivada, você estuda o sinal e os intervalos menos e mais são os intervalos crescente e decrescente. Os pontos, olha dos lados, você vai saber se é mínimo ou máximo. Então, tem questão. E isso, gente, serve para a mesma questão de lucro máximo, para lucro, custo máximo, qualquer um. Se você quiser calcular, calcule quantas unidades devem ser vendidas. Aí a unidade é dada na letra X. Ó, X. Quantas unidades devem ser vendidas para obter lucro máximo? Ah, lucro máximo. Se eu quero lucro máximo, eu quero a função lucro, então vai ser L de X. Se eu quero o máximo, eu tenho que derivar o lucro, derivado de L de X, e encontrar o ponto máximo do lucro. Você vai estudar o sinal da derivada do lucro e vai ver quem é o ponto máximo. Achou o ponto máximo? Achou o ponto aonde é o lucro, aonde é o máximo? Aquele ponto é a resposta. Seria o X. No caso aqui seria 9. 9 unidades seria o meu lucro máximo, se fosse uma questão de lucro. E o lucro mínimo seria menos um. Não existiria menos um, na verdade, né? Não permite produzir menos uma unidade. Né? Mas a mecânica. Seria prejuízo, não? Isso, seria um prejuízo, pode ser também. Tá? Mas, para a gente aqui, o importante é a mecânica. Entender a mecânica, tá ótimo. professor, Diga, tá muito baixinho. seria Fala. possível resolver a questão 4 do EP5? Questão 4, Do EP5? EP15. Quer dizer, eu peguei EP15, isso, perdão. EP15? Isso. Tá. É a do. Você possui uma quantia de dinheiro para aplicar, é isso? E isso mesmo. Beleza. Então vamos lá. Posso apagar aqui, né? Vou apagar ali, hein, gente. Então, aqui 15 quartos. Você possui uma quantia de dinheiro para aplicar em um plano de investimento escolhido entre dois planos concorrentes. Após X anos, o primeiro plano produzirá uma renda. Aí deu a função renda. R1X. Então, ó, renda 1. R1X. 50 mais 3x ao cubo. Beleza. Milhares de reais por ano. Enquanto que o segundo produzirá renda constante. 200. Então, a segunda renda é constante. Letra A.
Se utilizar o segundo plano, que renda você receberá a mais do que se utilizasse o primeiro após 5 anos? Letra A. Então, utilizando o primeiro, utilizando o segundo. Acabando já. Que renda receberá mais? Que renda mais do que se utilizasse o primeiro durante 5 anos. E aí? Utilizando o segundo, que renda a mais do que se utilizasse o primeiro. E aí? O que isso vem à cabeça? O que vem? Se eu falo que renda a mais, utilizando o segundo, que renda a mais no período de 5 anos. Ele quer que você faça uma comparação, tá? Quer saber que renda a mais se eu utilizar o segundo, que renda a mais se eu utilizasse o primeiro durante 5 anos. Então, eu quero, se eu utilizar se utilizasse o segundo plano, né? Então, se eu utilizasse esse segundo plano de renda aqui durante 5 anos, quanto que eu ia utilizar, quanto que eu ia ter de mais de renda se eu utilizasse o primeiro? Gente, lembra que eu falei antes? Somatório. Eu tenho 5 anos de renda. Então, a mais, eu quero saber a renda a mais, ou seja, o somatório da primeira renda. Da renda 1. Se eu utilizasse o primeiro. Ou o segundo, perdão. Vamos ver o segundo primeiro, então. Se eu utilizar a primeira, durante 5 anos, eu vou de 0 a 5 anos. E quem é a renda 2? É uma renda constante. Ó, eu vou ter de 0 a 5 integral de 200 dx. 200 vai para fora. Integral de 0 a 5 dx. Integral de dx é o próprio x. Então, eu vou ter 200 que multiplica x de 0 a 5. Aqui, integral definida. Então, resposta dentro do colchete. Eu vou ter 200 que multiplica 5 menos 0. Ou seja, eu vou ter 1.000. Então, ó, se eu utilizar o segundo plano em 5 anos, eu vou ter uma renda de R$1.000. Sei lá, é em reais? Acho que é em reais. Agora, se eu utilizar o primeiro, também de 0 a 5, ao mesmo tempo, ó, R1, a gente só vai comparar as duas. Aí eu vou usar essa aqui. Ó. Então, eu vou ter integral de 0 a 5. 50 mais 3x ao cubo. Abrem duas integrais. Já posso até abrir aqui o 50, já posso colocar ele até para fora. Dx mais 3 de 0 a 5 x ao cubo dx. Calculando cada integral aqui, ó, aqui vai dar 50, que multiplica x, né, integral de dx é o próprio x, de 0 a 5, mais 3, que multiplica. Aí x ao cubo é diferente, ó,
x à quarta sobre 4, de 0 a 5. Então, aqui eu vou ter 50 vezes 5, aqui vai dar 0, eu vou ter 250, mais 3, aí aqui que multiplica. Vou ter que vir aqui para cima. Tá? Então, ó, vou continuar aqui em cima. Eu vou ter 50, que multiplica 5 menos 0, é 0, tá? Mais 3, que multiplica, e substitui. 5 elevado a 4 sobre 4, menos 0 elevado a 4 sobre 4. Vou ter que colchete, mas aqui é parede. Perdão. Então, vou ter 250 mais 3. Aí 5 elevado a 4. A quarta dividido por 4. Aqui vai dar 0, não preciso colocar. 5 vezes 5, 25. Então, vai dar 625. Vezes 3. 250. Mais 15 vezes 2, 7. 18. 1855 sobre 4. Continuando. 250 vai dar 1.000 mais 1.800, então vai dar 2.875 dividido por 4. Aí aqui a gente faz o cálculo da renda, né? Dá 7. Olha. Dá um número quebrado aí. De cabeça. Isso aí. 718,75. 718,75. Se for em reais, reais. Né? Aí o que acontece? Ó, utilizando o segundo, que renda mais do que se utilizasse o primeiro durante 5 anos. Se utilizar o segundo, a gente faz a comparação com o primeiro. Tá? Quanto a mais, você pega o que você lucrou no segundo e diminui no primeiro. Ou, perdão. Ou vice-versa, você só faz a comparação. Então, ó, a resposta do problema vai ser, no nosso caso aqui, R2 menos R1. Então, a gente vai ter 281,25. Então, 281,25. Resposta. Foi? Nem sei se é essa a resposta que eu coloquei ali, mas olha, acertei. Então, é o que eu falei. Aonde eu vou aplicar, tem que saber também aonde entra a integral. Isso aqui que é importante de integral para a gente. Ó. Utilizando o segundo que renda a mais do que se utilizasse o primeiro durante 5 anos. A gente vai tirar o interstício de tempo. Você calcula a renda, a primeira renda durante 5 anos, a segunda renda durante 5 anos e a primeira renda durante 5 anos. Se ele quer saber quanto seria mais do primeiro e do segundo, né? O segundo do primeiro, na verdade, você faz a diferença dos dois. É a diferença entre eles. Mas quando fala interstício de tempo e quanto você rendeu, quanto você lucrou, quanto eu vou lucrar no interstício de tanto tempo, isso é uma integral, é um somatório, é uma soma. Então, sempre integral. Tirei o interstício de tempo, quanto você está lucrando, quanto você está rendendo, opa, integral daquilo ali, integral definida no tempo. Se deu 5 anos, de 0 a 5. Beleza? Como que a gente bota isso na área entre curvas, Kleber?
No quê? Na área entre curvas. Não tem. Pode abolir isso aí. Ele bota, interprete a sua resposta no item A como área entre curvas. Ah, é? Tá na letra B. Ah, na letra B. Podemos interpretar a diferença. Deixa eu ver a letra B para a pergunta. Estou dando a resposta. Interprete a sua resposta no item A como área entre curvas. Ah, nossa, sinceramente, para mim é a mesma coisa. Vou ler a resposta. Podemos interpretar a diferença entre as rendas como a diferença entre a área sobre a curva constante e tal. Onde está a renda, coloca. Onde está a renda, onde está. Né? Essa renda aí, você coloca a curva. É a mesma coisa. Lembra que eu falei? A integral é a área de uma curva. Né? A área de uma função. Se perguntar isso, eu respondo. Ó, é a área da função. A diferença, lógico, aí o que a gente fez aqui, ó, né? O resultado de uma integral definida é a área da minha função. Se eu tenho integral da função, no caso aqui é renda, a integral definida da renda é a área dessa renda. A integral da renda 1 é a área da renda 1. Aonde tem renda, coloca a área. É a área da sua função que está ali. Essa é a interpretação. Mas pode ficar tranquilo que eu acho que não vai ser levado para essa parte da área. Compare a área. Eu acho que vai ser mais para a gente a parte de que é renda. Né? Interstício de tempo, você quer saber quanto a mais, comparação. Mas interstício de tempo de quem? Da renda. Então a renda é integral da renda no interstício de tempo. É o somatório da sua renda. Entendeu? Se preocupa mais com isso. Tá? Beleza. Pode confiar. É o que eu falei. Eu vi todos os EPs dele. Oi? Essa tutoria é gravada no YouTube, não é? Que você tem um canal? Deixa eu botar o canal aqui. Me lembra? Posso apagar aqui, gente? Pode. Quando que você vai conseguir fazer o upload dessa tutoria? Amanhã eu estou fazendo. Perfeito. Amanhã ela vai estar lá. Eu vou botar o canal aqui para vocês. Vai estar lá assim, canal. Tá, esse é o canal do YouTube. Não tem erro. Tá até minha foto lá.